Já ouvi algumas pessoas dizer que a Revolução Russa não deu certo, não foi mesmo para o caminho do socialismo, por causa que não tinha riqueza suficiente para distribuir. Tem algumas pessoas que dizem que hoje tem riqueza para distribuir para todos, de acordo com as necessidades. Gandhi era um que dizia que tinha riqueza no mundo para distribuir. Gandhi dizia que no mundo tinha riqueza para distribuir para todas as pessoas, de acordo com a sua necessidade, não de acordo com a necessidade a ganância de cada um. E esses dias, foi semana passada, vendo jogar tanto tomate para poder pegar preço, eu fiquei pensando, do jeito que jogam tomate, jogam muitas outras coisas para pegar preço. Então, na minha opinião, tem riqueza assim, para distribuir para todas as pessoas, então está na hora do socialismo. E aí, na sua opinião? Não é verdade. Não tem essa riqueza toda. Nem nos países mais ricos do mundo tem essa riqueza. O que existe, né, nos países desenvolvidos é a possibilidade de criar essa riqueza num prazo relativamente curto, uma vez que você elimine os entraves que o capitalismo coloca, né, à criação de riqueza. Quem defende essa tese, você citou o Gandhi, está certo, são pessoas que têm o socialismo moral. O que eles querem dizer é o seguinte: o que tem aí dá para distribuir para todos. Não certo, nesse sentido, é verdade, mas isso não funciona. Por exemplo, você vê Cuba. Cuba é um país pobre, não tem riqueza para distribuir para satisfazer a necessidade de todos. Mas o país operou uma distribuição do que existe bastante ampla, né? Então, uma parte expressiva do orçamento estatal cubano é dedicado a satisfazer necessidades básicas da população. O problema é que a economia cubana é uma economia estagnada e isolada também. Então, Cuba vive sob a pressão permanentemente das crises. Não é culpa também do governo cubano isso daí. É uma realidade, é um país pequenininho, uma ilha, né? Eles, digamos assim, fizeram aquilo que seria possível fazer nas condições dadas. Mas isso não é suficiente. Também, logicamente, Cuba dependeria de que países como o Brasil fizessem a revolução para integrar a economia cubana, que é muito limitada, com economias maiores, né? Você imagina, por exemplo, se houvesse uma revolução no Brasil e Cuba fizessem uma aliança econômica. Tirava Cuba do sufoco, né? Aí os cubanos ajudariam, né, o governo socialista brasileiro no que eles pudessem, e o governo brasileiro ajudaria eles no que pudesse. Então, isso aí seria importante. Mas você vê, não tem a criação de riqueza aí, não é suficiente. Se houvesse uma revolução nos Estados Unidos, havendo uma revolução nos Estados Unidos, a indústria norte-americana, socializada, ela teria condições de começar a reestruturar a produção de maneira a atender todas as necessidades básicas de todos os cidadãos. Em pouquíssimo tempo, eles conseguiriam um resultado excelente, muito maior do que foi conseguido na Rússia, em Cuba, porque eles têm mais condições econômicas. Tá certo? Agora, para você chegar ao socialismo propriamente dito, você precisaria ter uma tal abundância de mercadorias, de bens, né? Mercadorias não, de bens, de riqueza, que permitisse acabar com a atual divisão do trabalho, acabar com o dinheiro, acabar com a remuneração monetária e tal. Isso daí já demoraria um pouco mais de tempo, né? Agora, uma revolução em qualquer um dos países fundamentais abriria caminho para isso, né? Na atual situação, se você tivesse uma revolução, já não digo nos Estados Unidos, que é um país fundamental, mas na Inglaterra, na França ou na Alemanha, o sistema capitalista não aguentaria de jeito nenhum. Agora, socialismo não é satisfazer as necessidades básicas. Socialismo é suprimir a luta, né, pelos bens materiais, pela abundância. Se tem luta de classes, não é porque as pessoas são más, é porque existe um nível de riqueza que não pode atender a necessidade de todos. Então uma parte acaba se apoderando dessa riqueza, lógico. Foi assim que surgiu a sociedade de classes. Para suprimir tudo isso daí, a gente precisaria pegar todo o desenvolvimento técnico, a mão de obra formada, quer dizer, onde o desenvolvimento das forças produtivas de conjunto é maior, e levar isso a suprimir as contradições sociais, que precisa ser feito. Automaticamente não aconteceria em nenhum país do mundo. Tem que ser um processo. E um processo que atravessaria algumas etapas também, né? Assim, tiro e queda não tem. Agora, uma coisa certa, uma revolução no Brasil, por exemplo, hoje, ela teria muito mais facilidade do que na Rússia. A Rússia atravessou dificuldades
inacreditáveis. Né? Ninguém nem imagina o nível de dificuldades que tinha na Rússia. Era uma coisa muito espantosa. Por isso que eu disse no começo que a Rússia não pode ser tomada como modelo de desenvolvimento socialista, porque o atraso do país era muito grande. Você vê, na época do Stalin, os russos decidiram abrir uma fábrica de tratores. Eu não me lembro onde era. Mas o problema é o seguinte, os russos não sabiam como fazer um trator. Então eles tiveram que mandar vários especialistas trabalhar numa fábrica nos Estados Unidos para aprender a fazer um trator. Aí eles foram lá, trabalharam e depois comeram o pão que o diabo amassou para fazer um trator que funcionasse. Gastaram um monte de dinheiro também devido a erros administrativos e tudo mais. Agora, você veja o nível de dificuldade, né? No Brasil tem fábrica de trator. No Brasil, com o conhecimento técnico, a mão de obra existente, você monta 10 fábricas de trator em pouquíssimo tempo. Então, não seria, jamais seria um problema aqui. O Brasil tem condições de fazer muito mais. Então, quer dizer, a Rússia era um país muito atrasado. Mas muito atrasado mesmo. Não, o clima é relativo, porque eles têm... Você está falando ironicamente? O clima brasileiro, mas o clima russo também... O clima russo também não é assim como falam. Tem lugares ruins e tem lugares que a agricultura é boa. Né? Também não... Ele tem a capacidade de agricultura, tem uma agricultura extensa. Tem problemas sociais, tem um monte de coisa. Precisaria superar tudo isso para chegar no momento em que você tivesse capaz de suprimir, pela abundância material, os conflitos e as distinções sociais. Se não chegar nesse ponto, não dá para contar com a boa vontade dos seres humanos. Você vê que em Cuba tem gente que estimula a oposição, o imperialismo pressiona. Parece a pessoa fala assim, a internet é ruim. Bom, tudo bem, a internet é ruim. É ruim. Que a internet seja ruim? É ruim. Eu, por exemplo, prefiro ter uma internet boa. Mas entre você ter internet ruim, por exemplo, fazer uma questão de escolha, e a população ter comida e atendimento de saúde e escola, qual que você vai escolher? A internet boa para uma minoria ou saúde, escola e alimentação e moradia para toda a população? Mas o cara que é de classe média, ele pensa assim? Ele não pensa assim, ele pensa no dele, né? Mas eu não tenho internet. Eu queria ter um telefone da Motorola e tal, último modelo. E não adianta falar, não adianta você chegar lá e fazer pregação moral. Mas isso que você quer é uma imoralidade, que é imoral mesmo, né? Você fazer a população passar fome é porque você quer ter um determinado tipo de telefone, é uma imoralidade. Mas e aí? O mundo não se move por coisas morais. Ou você acaba com a fonte material do conflito, ou isso daí vai sempre reaparecer. Lenin, uma coisa importante que ele falou sobre a Rússia depois da Revolução é o seguinte, que quando eles expropriaram os latifundiários, acabou a classe social dos latifundiários. Mas quando eles expropriaram a burguesia não acabou. Por quê? Porque o mercado e o atraso gera a burguesia dentro do país na forma de setores que querem especular, que querem ganhar... O capitalismo ele existe como um sistema social que é mais difícil de extirpar se você não chegar no ponto de abundância. Então ele fica insistindo lá, que nem uma doença que não vai embora, né? Então não adianta você... Pregação moral não vai resolver, tem que ser do ponto de vista material.